Amém, querido? Eu quero compartilhar com você hoje. Na semana passada, o pastor Isaías aqui pregou uma palavra chamada É Tudo ou Nada. Fala aí, é tudo ou nada? E de fato é tudo ou nada mesmo. Nós não podemos servir a Jesus no meio termo, não é? Tem um dizer antigo que fala do crente Raimundo, que é pé na igreja, pé no mundo. Aqui não tem ninguém assim. Eu tenho uma historinha que eu conto, que diz assim que um homem morreu, e aí depois que esse homem morreu, ele estava lá no lugar do julgamento, e aí na hora do julgamento ele levantou a mão e falou, posso fazer uma pergunta? E aí estava o Senhor lá, o Senhor falou, pode fazer sua pergunta. Ele falou assim, Senhor, me fala uma coisa, por que que quando eu estava lá na terra, eu estava lá em cima do muro, sem saber o que fazer, e toda a igreja ficava me convidando, sabe, e todo mundo me convidando para entregar minha vida a Jesus, e todo mundo me convidando para servir a Jesus. Senhor, eu quero te perguntar, por que que o diabo nunca me chamou para descer do muro e ir para o lado dele, e o Senhor e a igreja ficavam sempre me chamando, e o diabo não me chamava para descer do muro? Então o diabo levantou a mão, e pediu para falar. O Senhor falou com o diabo, pode falar. E o diabo respondeu, é porque o muro é meu. O muro é meu. Quando você estava em cima do muro, você já estava no meu território. Eu não precisava te chamar. Você já era meu. Aquele homem não foi salvo, porque estava em cima do muro. Mas aqui, em nome de Jesus, tem ninguém em cima do muro. Amém? Amém, queridos. Então, desde o Réveillon, que eu tenho pregado aqui, ensinado sobre amor. O amor é a luz de Deus que vai brilhar nesse mundo. Então nós falamos sobre como amar a Deus, de como expressar o amor que nós temos a Deus. A última pregação que eu preguei aqui foi sábado atrasado. Eu preguei sobre como expressar o amor. Foi violento, né? Muitas pessoas liberaram a expressão do amor a Deus, não é verdade? Mas hoje eu quero falar sobre um outro tipo de amor com você, e isso é muito precioso. Eu queria que você repetisse comigo assim, ó, o amor secreto. Eu quero falar com você hoje sobre o amor secreto. Amém? Você vai entender ao longo da mensagem por que esse título, o amor secreto. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que Deus fez na terra, Ele fez através de um homem. Todo mover de Deus começou através de um homem. Sacode quem está do seu lado assim e fala, você gostaria de ser usado por Deus? Mas sacode mesmo. Sacode ele aí, acorda ele. Olha para cima assim, ó. Dá um sorriso para Jesus. Fala algumas palavras para Ele aí. Te amo, Jesus. O Senhor sempre começou um mover, sempre começou uma coisa nova, sempre começou um avivamento, sempre começou a transformação de uma nação. Deus sempre começou tudo através de um homem, de uma mulher, como Esther, por exemplo. Agora, todas essas pessoas que Deus usou têm uma característica. Não eram homens qualquer, mas fala comigo, eram homens escondidos. Eram homens que ficaram escondidos na presença de Deus. Abraão foi um homem que fez história, mas antes de aparecer publicamente, Deus o escondeu. Jacó teve que ser escondido por Deus antes de fazer história. José alimentou o mundo com a revelação que Deus deu a ele, mas antes de ter aquela autoridade no Egito e exercer aquele ministério público, o que aconteceu é que José ficou escondido, anos e anos, no anonimato, sem ninguém ver o que José estava fazendo. José, muitas vezes sozinho,
ele tinha oportunidade de pecar, ele tinha oportunidade de aproveitar os prazeres da carne. Ele estava na casa de Potifar, uma autoridade no Egito, que com certeza podia escolher das mulheres mais belas do Egito, e uma das mulheres mais belas do Egito com certeza era a sua esposa. E a esposa de Potifar queria ficar com José de qualquer jeito, e ela ficava tentando José dia após dia, e José não caía, porque ele amava o Senhor, ele estava escondido no Senhor, ao ponto que aquela mulher de Potifar agarrou José um dia, mandou que todos os criados da casa saíssem, e ela agarrou José com as próprias mãos, e falou com José: deita comigo. E José escapou das mãos dela, e a Bíblia diz que ele disse: eu não posso pecar contra o meu Deus, e nem contra o meu senhor Potifar. E ele tinha aquele amor profundo. Se ele fizesse aquilo, talvez ninguém ficaria sabendo, mas ele estava lá no secreto, escondido, sendo fiel, adorando a Deus em seu coração. Você está entendendo? Isso foi José. Moisés, querido, o libertador do Egito. Moisés ficou oculto, escondido por 80 anos. 80 anos antes de exercer o seu ministério. 40 anos longe do Egito, escondido, sem um ministério público, sem fazer coisas grandiosas, mas escondido na presença de Deus. O próprio Jesus, nosso Senhor, quando esteve nessa terra, teve um ministério público de 3 anos e meio. 3 anos e meio de ministério na terra Jesus teve, mas 30 anos escondido. O que acontecia nesses 30 anos? Jesus estava aprendendo, Jesus estava ouvindo o Pai, Jesus sabia quem Ele era, porque o Pai falava com Ele. Aos 12 anos de idade, a mãe dele estava procurando Ele, ele estava no templo, ele falou com ela: mãe, você não sabe onde eu estava? Você não sabia que eu devia estar cuidando das coisas do meu pai? Ele sabia que ele era o filho, porque ele passou anos e anos escondido na presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo Paulo encontrou Jesus a caminho de Damasco, e ele encontrou Jesus, teve aquela experiência com Jesus, foi batizado, e por 14 anos Deus escondeu o apóstolo Paulo, sem um ministério, sem pregar o evangelho, sem curar os enfermos, sem operar milagres. 14 anos, apóstolo Paulo ficou escondido, guardado, escondido. Mas depois desses 14 anos, o apóstolo Paulo foi revelado por Deus, escolhido pelo Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus. E sabe o que ele fez? Milagres maravilhosos, pregou o evangelho, escreveu mais da metade do Novo Testamento que nós temos de doutrina. O apóstolo Paulo escreveu, mas foi um homem escondido na presença de Deus. Você quer ser um homem usado por Deus? Uma mulher usada por Deus? Você precisa aprender a ser escondido na presença de Deus, ficar guardado lá, no seu lugar secreto, no seu coração. Tudo que você faz é para agradar a Deus. Homens escondidos em Deus, homens que aprenderam a viver no lugar secreto com Deus, são as pessoas que mudaram e marcaram gerações inteiras. O valor de estar escondido vai ser encontrado naquilo que você liberar quando sair do esconderijo. Quando você fica escondido, o Senhor vai te entregar segredos, o Senhor vai te entregar mistérios, o Senhor vai te ensinar coisas profundas que só Ele pode ensinar. Mas quando você sair desse esconderijo, você vai poder liberar coisas do céu para a terra. Homens escondidos. Fala assim: eu quero ser um homem escondido em Deus. Amém, querido? Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículos 1 a 6. Você que tiver sem Bíblia pode ler no telão. Está escrito assim: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para ser visto por eles.
De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Eu já vi muitas pessoas que elas querem mostrar o que faz. Eu faço, eu aconteço, eu evangelizo, eu faço, e eu faço, e eu faço, e eu oro, e eu prego, e as pessoas gostam de mostrar o que elas fazem. Existem pessoas que elas querem expor todas as suas qualidades. Eu sou muito paciente. Eu sou muito generoso. Eu sou muito bom. Você está entendendo? Quer expor as qualidades. O Senhor não valoriza isso. A pessoa mais humilde que eu conheço, não vou falar o nome dela para ela não ficar soberba, mas a pessoa mais humilde que eu conheço, sempre eu estou conversando com essa pessoa, e essa pessoa fala comigo assim: eu sou muito soberbo, pastor. Eu sou muito soberbo, eu preciso de Jesus, que eu sou muito soberbo. É a pessoa mais humilde que eu conheço, que está reconhecendo. Você está entendendo? Nós não fazemos nada para mostrar, para ser visto. Aquilo que nós fazemos porque no nosso coração nós queremos agradar a Deus. Quem está entendendo, diga amém. A vontade de Deus, querido, não é que nós façamos a coisa certa. A vontade de Deus é que nós façamos a coisa certa para Ele. É totalmente diferente. Não é apenas fazer a coisa certa, é fazer para Ele. É o que Ele deseja de nós. O desejo dEle é ter relacionamento secreto, íntimo, profundo, escondido com cada um de nós. O Senhor te vê no secreto, Ele quer se relacionar contigo no secreto, Ele quer falar contigo no secreto. Amém? Nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil. Eu não estou falando da economia. Eu estou falando que o povo do Brasil está perdido no que se refere a Deus. Porque existem tantas doutrinas, existem tantas pessoas falando em nome de Deus, existem igrejas evangélicas que mais parecem terreiro de macumba, e os pastores estão mais parecidos com pai de santo, vendendo seus amuletos da sorte. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vendendo a sua coisinha da bênção. Vem aqui, compre isso, seja abençoado. E as pessoas estão perdidas, querido. O povo brasileiro está olhando e falando: aonde está Deus? O que eu sigo? Quem está certo? Quem está errado? Porque há muitas vozes, há muita coisa sendo falada e pouca Bíblia, pouco ensino da palavra, pouca gente querendo conhecer a Deus profundamente. E eu quero te falar sobre um homem que viveu num tempo parecido com o que nós estamos vivendo, porque Israel estava em um tempo que Israel não sabia mais quem era Deus. Existia um rei chamado Acabe, e existia um culto contínuo a um Deus chamado Baal.
Então Deus levantou um homem chamado Elias. E quando Deus levantou Elias, Elias colocou uma questão diante do povo. Ele disse: se Jeová é Deus, então adore a Deus. Mas se Baal é Deus, adore a Baal. Sabe o que o povo fez? O povo não fez nada, porque o povo não sabia quem era Deus. O povo não sabia quem era Deus, o povo não tinha uma escolha a fazer. Sabe o que Deus fez com Elias? É um cenário que eu gosto de imaginar. Não é proibido imaginar, você só não pode torcer a Bíblia. Mas eu fico imaginando Deus chegando para Elias e falando: Elias, eu vou usar você com poder para sacudir Israel. E eu imagino Elias falando: aleluia, é isso que eu queria mesmo ser usado por Deus e sacudir essa nação. E eu imagino Elias olhando para Deus e falando: sim, Deus, então me diga logo, o que o Senhor quer que eu faça? Você quer que eu pregue? Deus falou: não. Então eu já sei, o Senhor quer que eu saia por aí, cure os enfermos? Deus falou: não. Então eu já sei, o Senhor quer que eu vou aí e denuncie o pecado do povo? Deus falou: não. Então eu já sei, Senhor, o Senhor quer que eu tenha um bom programa de televisão? Deus falou: não. Então eu já sei, eu quero que o Senhor que eu seja um grande ministro de louvor e cante músicas em Israel? E Deus falou: não. Então Elias: mas Senhor, então o Senhor disse que vai me usar tremendamente, Deus. E Deus fala: sim, eu disse, e eu vou te usar tremendamente. Então, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus diz: eu quero que você se esconda. Elias fala: o quê? Me esconder? O Senhor disse que ia me usar. E ele diz: eu vou te usar. Eu vou chacoalhar Israel através de você. Mas para isso eu preciso te esconder. E Deus separou Elias, escondeu Elias, e Elias ficou escondido na presença de Deus. As pessoas procuravam Elias, não encontravam Elias, porque Deus escondia Elias. Quando as pessoas chegavam perto de Elias, Deus pegava Elias e escondia ele em outro lugar. Elias era um homem escondido em Deus. Sabe o que aconteceu com ele? O dia que ele construiu o altar de Deus, depois que os profetas de Baal ficaram lá clamando por Baal e nada aconteceu, Elias fez uma oração. Fala comigo, uma oração. Elias fez uma simples oração, e o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício e o altar e a água e tudo que estava ali. Sabe por que Deus pôde usar Elias com poder? Porque Elias era um homem escondido em Deus. Ao longo da minha caminhada, irmãos, eu tenho conhecido muitos homens de Deus. E eu conheço pessoas que têm muita responsabilidade nas costas, têm muito compromisso, faz muitas coisas, é cheio de muitos compromissos. Mas sabe quem são as pessoas mais tranquilas que eu conheço? Sabe quem são as pessoas mais cheias de paz que eu conheço? Sabe quem são aquelas pessoas que eu conheço, que parece que elas estão sempre assim, vivendo em um descanso? São aquelas pessoas que aprenderam a ficar escondidas em Deus, gastando tempo na presença de Deus. Sabe o que acontece? O mundo está caindo ao redor delas, e elas estão seguras, em plena paz, sabendo que nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque Salmo 91:1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Habitar no esconderijo do Altíssimo. O mundo está caindo, o mundo está desabando, mas você está naquele descanso que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo? Pastor Isaías fez uma pergunta aqui legal na semana passada. Ele falou: quem aqui sonha em ser um Zé Ninguém? Quem aqui sonha em ser um Zé Ninguém? Alguém aqui sonha em ser um Zé Ninguém? Ninguém sonha em ser um Zé Ninguém. Todo mundo quer fazer coisas importantes, coisas relevantes,
coisas que tenham um significado profundo. Todo mundo quer ser usado por Deus, querido. Todo mundo quer ver a vontade de Deus se cumprir em suas vidas. E por que isso não acontece? Muitas vezes, eu vou te falar. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Parte A, você pode ler no telão comigo, está escrito assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Fala comigo, Deus quer mostrar-se forte. Deus não quer se mostrar fraco. Nosso Jesus não é fraco, magrelinho. Nosso Jesus não está numa cruz. Nosso Jesus não está crucificado. Ele não está morto numa cruz. Nosso Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive. Ele não é o pequeno carpinteiro. Ele é o Rei dos reis. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele tem toda a autoridade. Todo o poder está em suas mãos. Sabe como Ele quer se mostrar? Ele quer se mostrar forte. O nosso Senhor quer se mostrar forte. Mas para com quem Ele vai se mostrar forte? Olha o que diz o texto nos telões aí. Ele vai se mostrar forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Agora, existem muitas pessoas que procuram a Deus, é ou não é? Existem muitas pessoas que buscam a Deus, mas esse texto está dizendo que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele está procurando, querido. Ele está procurando alguém assim, cujo coração é perfeito para com Ele. Existe gente que busca a Deus, mas existe gente que Deus busca. Deus quer se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com eles. Fala comigo, um amor secreto, um amor no íntimo, um amor profundo. Não é aquilo que você faz em público. A Isabela estava ministrando aqui e ela disse que o texto de Samuel, porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê os nossos corações, queridos. O Senhor vê os nossos corações. Ninguém viu José quando José estava lá dentro da casa de Potifar e aquela mulher tentou José. Ninguém viu, ninguém viu. Eu quero te perguntar, como que isso está na Bíblia, Gabriel, se ninguém viu? Como que isso está escrito na Bíblia, se ninguém viu? Eu quero te dizer, porque o homem que escreveu o livro de Gênesis, é um homem que passava 40 dias no monte, e viu a glória do Senhor, e a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. E esse homem que escreveu Gênesis, ouviu de Deus o que José fez e escreveu. E nós sabemos, sabe por quê? Porque aquilo que você faz e ninguém vê, o Senhor vê. O Senhor está vendo muitas pessoas, muitos de nós, que têm oportunidade de pecar, mas no seu coração a pessoa não quer pecar, ela quer agradar a Deus, e ninguém sabe, mas ela fala, eu não vou pecar, Senhor, e ninguém viu, mas o Senhor viu. Pessoas que têm oportunidade de ganhar dinheiro desonestamente, mas em seu coração elas falam, eu não vou tocar nesse dinheiro sujo, por causa do Senhor, porque eu te amo, Senhor, e ninguém viu, mas o Senhor viu. Quantos de nós está andando pelas ruas e passa aquela pessoa linda e você muitas vezes vai ficar tentado se olhar para o corpo daquela pessoa, e aí o seu coração ama a Deus e no seu coração você fala, no seu coração só, porque eu te amo, Senhor, eu não vou olhar, e ninguém viu, mas o Senhor viu.
E na igreja aqui todo mundo te vê. Mas lá no seu quarto, quando você entra no seu quarto e fecha a sua porta, ninguém te vê, mas o Senhor te vê. E Ele está vendo aqueles que estão aprendendo a ficar escondidos nele. E o valor que tem você ficar escondido será visto quando você revelar o que tem que revelar, quando sair do esconderijo. Existem muitas pessoas servindo a Deus e amando a Deus em seus corações. A minha carne quer fazer isso, a minha carne quer fazer aquilo, mas eu não vou fazer porque o meu coração, eu amo a Deus. Se tem uma coisa, queridos, que eu aprendi há muito tempo, é ficar escondido no Senhor. Às vezes os homens fazem coisas ruins com a gente. Às vezes os homens nos julgam, não é verdade? Às vezes os homens falam de nós o que não devia, não é verdade? Sabe o que eu aprendi? Esconder em Deus. Eu aprendi a entrar no meu quarto, fechar a minha porta e ficar com Ele. E relacionar com Ele. E ouvir. Você sabe que a tentação de Jesus foi em sua identidade. Fala comigo, identidade. Se eu perguntar para você isso aqui, ó, será que você vai saber responder? Eu vou fazer uma pergunta. Quem é você? Quem é você? Quem é você em Deus? Quem é você em Cristo? Por que você existe? Qual é o seu propósito? Você sabe responder a isso? Você sabe que essa foi a tentação que o diabo fez em Jesus. Jesus estava escondido há 30 anos e agora ele ia passar mais 40 dias escondido no deserto, sem comer, jejuando. E sabe qual foi a tentação do diabo a Jesus? Foi essa: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus. Mas desde os 12 anos de idade, Jesus já afirmava que ele era o Filho. Quando ele fez 30 anos, a voz do Pai desceu quando ele foi batizado no Jordão. E a voz do Pai disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas Jesus estava escondido, queridos, há 30 anos. 30 anos escondido. Eu quero falar com você uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer sacudir o Brasil. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. O Brasil está perdido sem saber para onde ir. Não se engane, não ache que os 40 milhões de evangélicos que existem no Brasil estão todos andando, não pense isso. O povo de Israel não servia a Deus com inteireza, todos eles servindo a Deus. Por exemplo, durante 40 anos no deserto, muitos tiveram que morrer, porque o coração deles não estava em Deus, eles estavam duvidando de Deus, eles estavam tentando a Deus. Mas sempre existia um remanescente. Fala comigo, um remanescente. O que é um remanescente, querido? É o restante que existe fiel. É o restante fiel que está no meio do povo. Eu quero te dizer uma coisa: há muita bagunça no Brasil, o evangelho está sendo muito distorcido por muitas pessoas, há muita feitiçaria gospel, amuletos mágicos e companhia limitada, mas eu quero falar com você, existe um remanescente. Existe um povo que está escondido e que tem sinceridade em seu coração e que quer servir a Deus de todo o coração e de verdade. Existe um remanescente. As promessas para o Brasil, há mais de 100 anos atrás, houve um dos mais famosos avivamentos, chamado Avivamento da Rua Azusa. Um derramar de Deus sobrenatural. Esse avivamento tocou as nações, inclusive o Brasil. Nesse avivamento, uma das pessoas que estavam ali, que lideravam naquele avivamento, Deus a tomou em profecia e aquela pessoa profetizou sobre o Brasil. Mas você precisa entender que naquela época, há mais de 100 anos atrás,
praticamente era extinto, não existia cristãos, crentes evangélicos no Brasil, não existia. E foi profetizado naquela época que não existia, que o avivamento que ia varrer o Brasil seria 12 vezes maior do que aquele avivamento da Rua Azusa, e que o Brasil se tornaria o maior celeiro de missionários já visto. E eu quero te dizer, Deus falou, Deus vai fazer. Agora a pergunta é, através de quem Ele vai fazer? Eu vou te responder, Ele vai fazer através de quem Ele sempre fez, de homens e mulheres que estão escondidos em sua presença. Quando Jesus veio à terra, a Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Sabe que isso tem acontecido também no Brasil. Deus tem tentado falar com muitos homens de Deus que têm fechado as portas. Quando Deus teve esse propósito, Deus teve um propósito de fazer uma coisa grandiosa, que era levar o evangelho aos gentios. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus, porque os judeus eram o povo escolhido de Deus. Então chegou um tempo que Deus disse, agora eu vou levar o evangelho aos gentios. E como sempre Ele procurou aquilo que Ele sempre procura. O que Ele procura? Um homem. E você sabe quem foi que Deus achou para abrir as portas do evangelho para os gentios? Não foi um sumo sacerdote, não foi um escriba, não foi um líder fariseu, não foi um grande conhecedor da Bíblia, não foi esse que Deus usou para levar o evangelho aos gentios, para abrir a porta do evangelho aos gentios. Não era um doutor nas sagradas escrituras, não era um homem que cresceu conhecendo as escrituras desde pequeno, não era, muito pelo contrário, era um soldado romano, um homem que não tinha acesso às escrituras, um homem que não podia entrar na sinagoga dos judeus porque ele não era judeu, um homem que não tinha ninguém para ensiná-lo sobre a Bíblia, um homem que não tinha ninguém para ensiná-lo sobre Deus, um soldado romano. Você sabe que Roma, em plena expansão, os soldados, queridos, são treinados para matar na guerra. Eles têm que ser frios, eles não podem ser compassivos, eles não podem ter compaixão, eles precisam ser frios. E foi um soldado assim que o Senhor achou e abriu as portas do evangelho para os gentios, e hoje nós estamos aqui. O nome desse soldado romano era Cornélio. E olha o que a Bíblia diz a respeito de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículos 1 e 2. Atos capítulo 10, versículo 1 e 2. Leia comigo aí no telão, está escrito assim: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem estava fora do povo, fora do contexto do povo de Deus. Esse homem estava ali, e ele não foi ensinado nas Escrituras, porque ele não tinha acesso às Escrituras. Ele foi ensinado a ser frio como um soldado romano, mas de alguma maneira, aquele homem se tornou piedoso, cheio de compaixão. Como isso pode acontecer? Sabe o que é? Ele não podia ir orar no templo, nem nas sinagogas. Ele não podia oferecer sacrifícios no templo. Mas sabe o que Cornélio descobriu? Aí está escrito: de contínuo ele orava a Deus. Você sabe que se Cornélio publicamente ele fosse misericordioso, as outras pessoas iam zombar dele, porque ele era um soldado romano, ele tinha que ser, era muito duro. Mas no seu íntimo, ele era cheio de compaixão. No seu íntimo, ele era piedoso. Ninguém estava vendo, ninguém tinha conhecimento de Cornélio,
Ninguém imaginava que Cornélio seria a porta que Deus abriria para que o evangelho chegasse até nós aqui hoje. Ninguém imaginava, ninguém sabia o nome de Cornélio. O nome de Cornélio não estava nos outdoors, o nome de Cornélio não era conhecido aqui na terra. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o anjo chegou a Cornélio e falou com Cornélio: Cornélio, tem um memorial em sua honra diante de Deus. Aquilo que você fez, as suas orações, a sua justiça tem subido diante de Deus. E o anjo disse: Deus me mandou aqui. E sabe o que aconteceu? Deus escolheu Cornélio, um homem totalmente desqualificado, um homem que não fazia parte da aliança, um homem que não conseguia conhecer as Escrituras, porque não tinha acesso às Escrituras. Mas Cornélio era um homem que no seu secreto amava a Deus. Ele tinha um amor secreto por Deus. Ele deixava de fazer coisas erradas porque no seu secreto ele amava a Deus. Ele fazia as coisas certas porque no seu secreto ele amava a Deus. Se Roma estava mandando ele ser duro, no seu secreto ele era piedoso. Ele ajudava o necessitado porque no seu secreto ele amava a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus escolheu Cornélio para abrir a porta do evangelho aos gentios, e o evangelho chegou a nós por causa de um homem que estava escondido em Deus. Deus vai usar pessoas no Brasil. Deus vai sacudir o Brasil. Deus vai avivar o Brasil. Deus vai chacoalhar o Brasil. Deus vai levantar um remanescente no Brasil. O poder de Deus vai varrer o Brasil. E eu já sei através de quem Ele vai fazer isso. Eu já sei quem Ele vai usar para fazer isso. E eu vou te contar. Ele vai usar aqueles que estão escondidos. Aqueles que aprenderam a ficar ocultos em sua presença. Aqueles que fazem o que fazem porque em seus corações eles desejam agradar a Deus. Eu te pergunto, você tem vivido escondido em Deus? Como diz Mateus capítulo 6 que nós lemos, você aprendeu a entrar no seu quarto, fechar a sua porta e ficar no secreto com Deus? No lugar secreto onde ninguém te vê? Ninguém. Alguém aqui me viu ontem à noite? Me viu? Deus me viu. O que eu estava fazendo ontem à noite, você não viu, mas o meu Senhor viu. O que eu estava fazendo anteontem à noite, você não viu, mas o Senhor viu. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a viver no lugar secreto. Eu aprendi que o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Eu aprendi a ter paz na minha alma, no meu espírito, por descansar na presença de Deus. Sabe qual é o melhor lugar do planeta para mim? Não fica triste comigo. O melhor lugar do planeta para mim não é aqui, com certeza. O melhor lugar do planeta para mim é o lugar que eu fico depois que a minha esposa vai dormir, depois que o meu filho vai dormir, e lá eu fico a sós, no secreto, com Deus. Às vezes eu vou falar assim: Senhor, eu preciso dormir, porque senão amanhã eu não acordo. E eu aprendi a ficar lá, minutos e minutos e minutos e horas, escondido em Deus. Eu aprendi a amar o lugar secreto. Eu aprendi a fazer coisas só por causa que eu quero agradar a Deus. Às vezes tem pessoas que eu vou conversar com elas, e tudo o que eu falo, eu só falo porque no meu íntimo eu quero agradar a Deus. Eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom pai para o meu filho. Ontem eu estava em casa, por exemplo,
E eu vi que o meu filho estava assim mais carente, ele queria ficar comigo. E aí eu falei, meu filho, vamos brincar. E aí eu fiquei com ele, coloquei um filmezinho, assisti o filmezinho com ele. E depois eu fiquei jogando vários joguinhos com ele lá, montei um quebra-cabeça com ele. E depois eu fui montar um joguinho de tabuleiro, joguei o joguinho com ele. A minha esposa veio falar comigo, Gilson, eu posso ir dormir, né? Eu falei, pode, minha filha, você está grávida com o neném quase para nascer. E ela foi dormir e eu ainda fiquei com o Arthur, meu filho, muito tempo. E aí depois eu falei, filho, agora vamos dormir? Aí ele foi dormir. Aí eu deitei ele no colchão. E aí fiquei com ele um pouquinho até ele dormir. Depois sentei do lado da minha esposa. Fiquei com a mão assim um pouquinho em cima dela. Fiz um carinhozinho na cabeça dela lá, ela já estava dormindo. E aí, meu amigo, o meu coração começou a bater acelerado, mais uma vez. Está chegando a hora. Vez após vez, dia após dia, por anos, eu tenho feito a minha esposa dormir com meu filho. E o meu coração ansioso por chegar àquela hora, aonde eu vou entrar no lugar secreto com meu Deus, aonde eu posso ficar com Ele, aonde Ele tem remédio para minha alma, aonde Ele tem resposta para as minhas perguntas, aonde o doce Santo Espírito de Deus, aonde Ele me encoraja, aonde Ele me revela o que está por vir, aonde Ele fala comigo a respeito de pessoas, aonde Ele me dá direção, aonde Ele me ensina, filho, agora ensina isso para a igreja, agora prega aquilo. Tudo vem do lugar secreto. É lá que Ele me transforma num esposo melhor para minha esposa. É lá que Ele me transforma num pai melhor para o meu filho. É lá que Ele me transforma numa pessoa mais amorosa. É lá que Ele me ensina a perdoar os outros. É lá, querido, no esconderijo do Altíssimo, aonde eu entro no meu quarto e fecho a minha porta e fico lá por anos e anos. Por anos e anos. É até um pouco assustador, mas por anos e anos e anos, eu tenho estado no lugar secreto com Deus. Você não vê, as pessoas não vão ver você quando você estiver no secreto, mas eu conheço uma pessoa que vai ver, e aquele que te ver no secreto, Ele vai te recompensar. Sabe quando que o valor do lugar secreto vai ser visto? Quando você revelar em público o que o Senhor te entregar. Sabe o que aconteceu com Elias? Aquele homem que ficou escondido. Os profetas de Baal se martirizaram, bateram nas costas lá o dia inteiro, clamando por Baal. E Baal não respondeu. Então Elias fez uma oração. O fogo de Deus desceu com uma oração e consumiu o sacrifício, o altar, a água, tudo que estava ali, porque Elias era um homem escondido em Deus. Você quer viver o centro da vontade de Deus, querido? Aprende a entrar no seu quarto, fechar a sua porta, sem reservas, e orar, e falar com o Pai no nome de Jesus. Lá o Senhor vai direcionar você, lá o Senhor vai falar com você, lá o Senhor vai ensinar você, lá a glória de Deus liberada sobre a sua vida vai transformar você. Ninguém precisa ver, sua família não precisa ver, seus vizinhos não precisam ver,
Seus amigos da sua célula, da igreja, não precisam ver. Ninguém precisa saber. Pode ser escondido. Só por causa dele. É a sua devoção, é o seu coração. Quando você está andando pelas ruas, quando você tem oportunidades de fazer muitas coisas e você não faz, porque no seu coração, o seu coração está dizendo: eu não vou pecar contra o meu Senhor, eu vou agradar ao meu Senhor, eu vou tomar esse prejuízo, mas eu não vou pecar contra o meu Senhor. O amor mais profundo que você pode ter pelo seu Deus é um amor secreto. Deixa eu te contar algumas coisas. Existem algumas músicas que eu tenho, algumas canções que você nunca vai ouvir. Eu nunca vou cantar em público. Eu nunca vou gravar num CD. Porque é só dele, é só para ele, é o meu coração secreto. Você quer ser um homem de Deus, você quer ser uma mulher de Deus. Mulheres, antes de Esther ser aceita, ela passou 6 meses escondida, mergulhada na mirra. Você precisa aprender a se esconder. Eu te falo, as pessoas que o Senhor vai usar para chacoalhar o Brasil e o mundo, são pessoas comuns, com 2 olhos e um nariz, igual a mim e a você. Mas eu te digo, os portais eternos, através de quem Deus vai entrar amanhã, são aqueles que estão escondidos hoje. Deixa Deus esconder você no lugar secreto, e no momento oportuno Ele vai revelar você para o mundo, e você vai fazer algo relevante, importante, porque você aprendeu a ficar escondido. Olha para mim, o Brasil é um país muito pouco patriota. Você conversa, por exemplo, com um Cabi lá atrás, o africano. Você vai ver os africanos muito patriotas, amando a pátria, falando o meu povo, o meu povo, o meu povo. O Brasil é muito pouco patriota, não tem um amor pela pátria. Você precisa amar o seu povo, você precisa amar a sua nação. Você sabe quanta morte está acontecendo esse final de semana? Você sabe quantas garotas estão perdendo sua virgindade? Quantos filhos estão sendo gerados que nunca terão pais nesse final de semana? Sabe quantas pessoas estão entrando num caminho sem volta das drogas esse final de semana? Nossa nação está perdida. Mas a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, queria que você repetisse isso comigo. Foi o Senhor quem disse, Deus, saiu da boca dele. Fala isso comigo aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fala comigo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Querido, número 1, fala comigo, se humilhar. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos muito light, querido. A igreja está dormindo. A igreja de Jesus está dormindo. As pessoas estão light demais. Não tem pessoas com disposição de colocar a cara no pó, de prostrar a face no chão e clamar a Deus. Deus muda a nossa nação. Deus muda a nossa cidade. Deus muda a minha vida. Está faltando humilhação, está faltando clamor,
Está faltando o reconhecimento de que nós não temos nada e Ele tem tudo. Nessa noite, nós vamos tomar a Santa Ceia. Mas antes de tomar a Santa Ceia, eu quero chamar você agora para um tempo de se humilhar. Não se esqueça de quem é Deus. Não se esqueça de suas promessas. Não se esqueça do que Ele está fazendo. Não se esqueça daquilo que Ele prometeu fazer. Ele está esperando por um homem cujo coração seja totalmente dele, para que ele possa se mostrar forte. Eu quero te dizer uma coisa: responda, 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 responda à palavra que você está ouvindo. E decida hoje se esconder no lugar secreto e viver escondido em Deus, para que Deus possa usar você, para que Deus possa fazer a vontade dEle na sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. E eu vou te dar um tempo agora para você buscar o Senhor e se humilhar. Pedir ao Senhor que volte você para o lugar secreto. Agora, nesse momento, eu quero dizer para você: não faça outra coisa, se humilhe. Não faça outra coisa, se humilhe. O Espírito de Deus está aqui, contemplando cada um de nós. E eu quero te dar esse tempo agora, para você se humilhar e falar: Deus, tem misericórdia de mim, me esconda no lugar secreto. Deus, tem misericórdia de mim, ajuda-me no lugar secreto, ajuda-me a ser essa pessoa que tem essa devoção, esse amor secreto no coração, que faz qualquer coisa para te agradar. Vamos lá, igreja, abre a sua boca e se humilha na presença do Senhor. Abre os seus lábios e se humilha na presença do Senhor. Foi Ele quem disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na presença da sua glória está